Olá pessoal, vamos para mais uma reunião da Clínica Giavaroni e hoje a gente vai discutir sobre mais uma forma de tratamento da apneia do sono. A apneia do sono nada mais é do que episódios repetitivos de apneia e hipopneia que levam a hipercapnia, dessaturação repetida da oxihemoglobina e também a superficialização do sono. E ela está presente em até 24% dos homens e 9% das mulheres, acometendo impressionantemente 50% dos indivíduos obesos, levando a vários prejuízos neurocognitivos, cardiovascular, oncológico e além do que pode levar a riscos da segurança pública com acidentes automobilísticos e também a prejuízo na vida do indivíduo, né? Diminuição do rendimento da pessoa. Vamos falar mais sobre o tratamento. Como tratamento para a apneia, a gente tem basicamente dois fatores mais intervencionistas. Nos casos moderados a severos, a gente pode abrir mão do CPAP, utilizar o CPAP, que é o equipamento que joga pressão contínua, só que temos dois grandes problemas. O CPAP ele não trata a causa da apneia, ele vai tratar a apneia, mas sem resolver a causa. E outro grande problema do uso do CPAP é a adesão, tanto inicial do paciente, como a gente sabe que continuamente ele não fica muito tempo com o CPAP, ele deixa de usar ou usa de forma irregular. Outra forma de tratamento se trata da cirurgia. Existem algumas formas que a gente pode utilizar com resultados variáveis a depender do paciente, podendo a gente manusear a parte esquelética, por exemplo, um desvio de septo, a parte de tecidos moles, como uma hipertrofia adenoidiana, um palato mole posteriorizado, ou também a parte neuromuscular. E é daí que entra os estudos que a gente vai analisar hoje. Um estudo do grupo americano, publicado em junho de 2023 no JAMA, que fala sobre o uso do estimulador de hipoglosso para tratamento da apneia. O uso do estimulador de hipoglosso já vem sendo usado há anos, só que nesse caso especificamente, nesse estudo, é um estímulo específico na região proximal do nervo, que tem-se muito feito o estímulo distal, onde se estimula principalmente os músculos protrusores da língua. Mas foi visto que não é só os músculos protrusores responsáveis pela permeabilidade faríngea. Existem também os grupos musculares intrínsecos da língua e os retratores. E eles todos, os protrusores, retratores e intrínsecos, em conjunto, são responsáveis pela permeabilidade faríngea. Daí que entra esse clinical trial que eles fizeram, randomizado, no qual selecionaram 132 pacientes que apresentavam apneia, um índice de apneia de 20 a 65, um IMC menor que 35 e foram avaliar o resultado dessa implantação do estímulo do hipoglosso na região proximal e avaliar a segurança do procedimento, do dispositivo e também o resultado. Como foi feito? Esse grupo de 132 pacientes foi dividido em dois grupos, um grupo de tratamento e um grupo de controle. Todos eles, esses 132 pacientes, foram submetidos à implantação de um estimulador de nervo hipoglosso na região cervical, na parte proximal do nervo. E então, no grupo de tratamento, após um mês do implante, foi realizado a ligação, o início dos estímulos para que houvesse a avaliação dessa melhora ou não da apneia. No grupo controle, ele estava com o implante, mas nos primeiros 4 meses de observação não foi ativado esse implante. Então, enquanto o grupo tratamento estava com o dispositivo ativado, o grupo controle não, estava com ele apenas implantado, mas sem ativação. Passado esses 4 meses, foi então reavaliado todos esses pacientes com nova polissonografia, novos questionários, e então passou a se ativar também os dispositivos do grupo controle. E após 11 meses de observação, de ativação de cada indivíduo, fez-se então nova avaliação, tanto polissonográfica quanto de questionário.
obtendo-se assim o seguinte resultado. Inicialmente, aquele índice de apneia moderado a severo, né? E nos primeiros 4 meses após a ativação do grupo de tratamento, observou-se uma melhora de aproximadamente 60%, enquanto do grupo controle no qual ele estava implantado e não foi ativado, não observou-se essa melhora. Foi então ativado nos 2 grupos com ativação. Após 11 meses de cada indivíduo com ativação, observou-se no grupo tratamento uma melhora de 51%, enquanto no grupo controle de 65%. Observou-se então fundamentalmente uma importante melhora do índice de apneia nesses indivíduos, mas não completa. Com relação à segurança do dispositivo, foi bem tolerado, teve uma taxa de reintervenção cirúrgica, seja para ajuste ou por deiscência, de 6,5% de todos os casos, e um índice de satisfação dos pacientes de 83%, isso após o término de 1 ano de acompanhamento dos pacientes. Observou-se que então que teve essa melhora do índice de apneia e hipopneia, mas não completa. Eles permaneceram com um índice relativamente elevado. Contudo, identificando esses índices, observou-se que não era às custas de apneia, mas predominantemente hipopneia. Ou seja, esses pacientes apresentaram melhora não completa, mas tiveram melhora da apneia principalmente, que é mais grave do que a hipopneia. Acredita-se nessa análise do estudo que não houve melhora completa por defeitos do controle ventilatório do próprio indivíduo, também por mecanismos faríngeos, porque nesse estudo não foi observado se esses pacientes haviam algum grau de colapso faríngeo que eventualmente não fosse tratado por esse estímulo. Então, eventualmente, alguns pacientes podem ter sido mal selecionados porque não apresentam colapso faríngeo responsáveis pela apneia e não só pelo estímulo hipoglosso resultante como um benefício. Outra coisa interessante é que, mesmo após um acompanhamento de 1 ano, tendo uma melhora desses índices de apneia e hipopneia, não houve alteração do IMC, frequência cardíaca e pressão arterial. Claramente é um estudo que ainda tem muito para se definir, para tentar selecionar melhor os pacientes a utilizar o estímulo do hipoglosso, só que a gente já vê uma outra opção daqueles pacientes que a gente não conseguia adaptar um CPAP. Até a próxima semana, ficamos por aqui.